O primeiro trimestre de 2019 teve uma enxurrada de modelos intermediários da Samsung no Brasil, com 6 modelos anunciados para a linha Galaxy A e mais da nova linha Galaxy M. Já mostramos aqui quais são os melhores da primeira e agora vamos comparar o trio exclusivo da internet para te ajudar a escolher aquele que possivelmente será o seu futuro celular. Galaxy M10, M20 ou M30? Diferente da linha A, os modelos da linha M têm tamanhos de tela diferentes, apesar de ser uma variação bem pequena, de 6,2 até 6,4 polegadas do M30. O maior salto em tamanho é do M10 para o M20, que curiosamente é menos largo que o modelo menor, além de ser mais espesso e pesado do que o M30. Todos têm corpo de plástico e aparência bastante parecida, com câmeras na traseira posicionadas no canto superior esquerdo, em uma fila horizontal. A lombada não é muito grande. Assim como o A10, o M10 tem conector micro USB e alto-falante na parte traseira, enquanto todos os outros já trazem conector USB do tipo C, com alto-falante ao lado, na parte inferior. Na tela, bordas mínimas e mais uma pequena diferença. O recorte do M30 tem formato de U, enquanto o dos outros dois lembra mais uma letra V. Os três possuem as mesmas duas opções de cores, azul ou preto. Aqui não tem muito o que ficar pensando. São pequenos detalhes que diferenciam um do outro. O que pesa mais contra o M10 é o conector micro USB. M20 e M30 são quase a mesma coisa, exceto que o segundo tem mais tela e um corpo pouca coisa maior. Todos chegaram às lojas ainda com Android 8 Oreo instalado, mas já receberam atualização para o Pie com a interface One UI da Samsung. O M10, de novo, tem mais desvantagens e recursos, sendo o único a não ter leitor de impressão digital, além de não ter bússola nem giroscópio. Nenhum dos três oferece NFC nem televisão digital. No quesito recursos, M20 e M30 são a mesma coisa. O Galaxy M10 conta com hardware mais modesto do que os irmãos. Não é só o processador e a GPU que são mais fracas, como a quantidade de memória RAM e de armazenamento são menores. E isso, claro, é uma desvantagem para ele. O modelo mais barato demorou 1 minuto a mais para fazer o nosso teste de velocidade, enquanto os outros dois ficaram praticamente iguais, com uma diferença de só 2 segundos. Curiosamente, com vantagem para o M20 sobre o M30. O desempenho em jogos reflete a diferença do hardware em si. Enquanto o M10 mostrou dificuldade para rodar os títulos que testamos com fluidez aceitável, M20 e M30 não chegaram ao máximo de quadros por segundo, mas mostraram uma performance razoável para modelos intermediários de baixo custo. No quesito desempenho, tanto o M30 como o M20 vão te entregar resultados parecidos. O M10 é realmente mais fraco do que os irmãos, mas dá conta do uso mais básico. Bateria é mais um quesito em que temos mais semelhanças do que diferenças. O M10 de novo fica atrás dos irmãos, com carga de apenas 3.400 mAh contra 5.000 dos outros dois. Isso, claro, rendeu tempo de uso menor no M10, e aí você pode estar pensando que o M20 durou mais que o M30, já que tem tela menor, certo? Mas não é o que acontece. O M30 aguentou mais de um dia no nosso teste padronizado, totalizando cerca de 4 horas a mais que o M20. É bastante coisa, tela Super AMOLED explica em partes essa diferença. Mas parece que tem também uma otimização melhor no modelo maior. Já no tempo de recarga, o M10 fica bem atrás, demorando até 3 horas para ir de 0 até 100%, quando conectado à tomada. O M20 é pouca coisa mais rápido que o M30, o que é curioso, pois ambos trazem o mesmo carregador rápido da Samsung na caixa. E aí você fica com a escolha, mais tempo de uso ou um pouco mais de tempo na tomada? Provavelmente o M30 vale mais a pena mesmo demorando pouca coisa a mais para carregar. E finalmente chegamos a um quesito com bastante diferenças. O M10 tem tela de 6,22 polegadas LCD com resolução HD+. O M20 aumenta o tamanho para 6,3 polegadas e tem também resolução maior. O M30 aumenta para 6,4 polegadas e muda o tipo de painel para o Super AMOLED. A qualidade das imagens é superior no M30, mas você nota pouca diferença no M20. O contraste é um pouco menor, o brilho é mais baixo e o preto é menos profundo no modelo do meio. O M10 não tem display ruim, mas é o mais fraco dos três, ainda mais por ter resolução menor. Em áudio, mais uma vez, o M10 fica para trás, com som baixo e abafado. M20 e M30 possuem características semelhantes, com alto-falantes em lugar ruim, que você pode tapar ou jogar ou segurar para ver vídeos, perdendo um pouco de nitidez no volume máximo, algo totalmente normal. Todos trazem fone de ouvido de qualidade razoável na caixa. Os conjuntos principais de câmera são idênticos no M10 e M20, sendo que o M30 só ganha um sensor a mais de profundidade, para fotos com fundo desfocado. Todos possuem a mesma lente wide e ultra-wide, a qualidade das fotos não muda muito de um para o outro. O M10 tem saturação bem menor que os outros dois, mas é a única diferença notável. Riqueza de detalhes e texturas é bem próxima nos três modelos. Todos também lidam com a baixa quantidade de luz de maneira parecida, entregando poucos ruídos, mas também perdendo alguns detalhes e até algumas cores. As ultra-wide seguem o mesmo padrão, fotos com campo de visão maior, mas um pouco mais escuras. Com pouca luz, nenhum entrega resultados muito bons.
As fotos com fundo desfocado são a grande diferença desses modelos. O M10 e M20 exigem um modelo para o foco dinâmico funcionar, ao passo que o M30 não. O sensor de profundidade dedicado permite ao usuário tirar fotos de objetos com fundo desfocado também. Mas no fim das contas a qualidade é semelhante, com bom recorte para a faixa de preço. As selfies sim já trazem mais diferenças. Conforme o modelo fica mais caro, o sensor tem resolução maior. Isso não faz diferença só na nitidez, mas também na foto com pouca luz. O modo retrato costuma deixar uma espécie de aura entre o objeto fotografado e o fundo, ficando bem nítido o recorte. Não é muito bom. O M30 tem melhores selfies, como era esperado por ter sensor melhor. O M20 fica um pouco atrás, com o M10 por último, como sempre. A gravação de vídeo fica limitada ao Full HD nos 3 modelos em todas as lentes que filmam imagens em movimento. O M30 tem poucas vantagens, como áudio mais nítido, mas apresenta tremidos em mesmo nível do M20. O M10 fica pouca coisa atrás dos irmãos nesse quesito, pelo menos. E aí entramos na grande questão. Os preços desses 3 dispositivos, que têm características bem semelhantes, é bem diferente. O M10 é mais barato e esse é o seu único ponto a favor. O salto dele para o M20 atualmente é de um pouco mais de R$100, o que pode ser muita coisa para muitos consumidores. Mas o salto é maior do M20 para o M30, e é aí que fica a verdadeira dúvida. Pelo que a gente avaliou, você não perde muito se optar pelo modelo do meio. Se o gasto a mais vai fazer diferença no seu bolso, pode ficar com o M20 sem medo, porque vai ter desempenho tão bom quanto o do M30, com bateria e câmeras pouca coisa abaixo. O mesmo não podemos dizer do modelo mais barato. O M20 é realmente bastante superior, podendo valer a pena fazer o investimento e se apertar um pouco mais para ficar com o aparelho melhor, que também vai durar mais tempo, já que o M10 não mostrou nenhum grande benefício em relação aos irmãos. É um modelo bem barato e pronto, vai te atender no uso mais básico e nada além disso. O M30 tem melhor bateria, melhores câmeras e melhor tela. O salto no preço em relação ao M20 é justificável se a gente parar para pensar. E aí, você concorda? Pensou em algo que a gente não mencionou? Conta pra nós aqui nos comentários, sem esquecer de dizer qual é o seu modelo preferido entre esses 3. Deixa também a sua curtida nesse vídeo e assina o canal do Tudo Celular para ver mais análises e comparativos. Na descrição tem links com ofertas pelos 3 modelos e também para a matéria completa lá no tudocelular.com, incluindo análises completas de todos esses dispositivos. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.